Ah, Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando for que estiveres a ver esta live, este vídeo, não é? Estará aqui no YouTube e no Instagram, nas nossas redes sociais aqui da Escola da Consciência. Eu sou o Michaelite e por isso hoje estamos aqui mais uma vez para um vídeo das Horas Douradas. São 6 da manhã, 6 e pouco, não é? Estamos aqui a dar início. E poderás te perguntar o que é esta história das horas douradas. Ora bem, as horas douradas é algo que faz parte da arquitetura divina, da arquitetura cósmica, né? Que está presente sempre. Não é? Há um desenho, há um design, não é? Na terminologia contemporânea há um design também cósmico, existe a nível material, a nível físico, em todas as nossas maquinarias, tecnologias ou objetos do dia a dia, não é? Tudo tem um aperfeiçoamento a nível de estética, a nível da forma como ele, o dado objeto tem e o dia, não é? A forma como ele está constituído é exatamente igual. Não esqueçamos, a lei hermética, não é? Dada por grande mestre Hermes Trismegisto, no Egisto, aquilo que é no microcosmos é no macrocosmos. E o que é no macrocosmos é no microcosmos. Certo? Isto é uma pedra basilar de correspondência entre os vários planos da realidade, propriamente dita. Ora bem, e esta história do design cósmico, né, da forma como o dia está construído, é uma coisa super interessante, porque o dia é constituído por dia e noite, vai variando ao longo do ano, ao longo das estações, excetuando todas as regiões, não é, que estão no Equador, aí dia e noite são exatamente iguais. Olá, muito bom dia, bem-vindo às Horas Douradas, que seja um bom dia para ti. Estava eu a dizer então que as Horas Douradas são momentos do dia em que o seu desenho, não é, do dia está especificamente trabalhado para que haja uma conexão muito mais intensa, muito mais profunda entre aquilo que é a realidade do Sol, que é o centro de luz e de vida do nosso sistema solar, a Terra, não é? O magnetismo, o campo magnético da Terra e o ser humano. Então há esta tríade: o Sol, o planeta Terra e o ser humano. O campo magnético do Sol, o campo magnético do planeta Terra e o campo magnético do ser humano. Toda a informação, todos os códigos, não é? Toda a frequência de luz que provém da luz vinda do Sol, que é a fonte de toda a vida, passa para a Terra e da Terra há uma conexão profunda com o ser humano. Ora, este design cósmico que te estou aqui a falar, das horas douradas, é precisamente dois momentos do dia, aurora e nascer do Sol, crepúsculo e pôr do Sol, ou seja, um que prepara o dia e o outro, no final do dia, que prepara a noite. São momentos em que há esta conexão mais intensa deste magnetismo. É uma possibilidade, é uma porta aberta, digamos assim, que a vida nos coloca. Agora cabe a nós, seres humanos, não é? Que é esta última peça desta tríade, cabe a nós escolher vivenciar essa conexão. Seja como lhe queira chamar, essa conexão com o divino, essa conexão com a luz, essa conexão com a paz, com o amor, com a Nossa Senhora, com Jesus Cristo, com o Shiva, com o Parvati, o nome que tu lhe queiras dar. A Mãe Terra, enfim, seja qual o nome que lhe queiras dar. A verdade é que há esta conexão. E por isso é proposto, é uma porta aberta. Agora, só passa quem quer. Só passa quem quer. A porta aberta está lá, todos os dias ela está lá, aurora e crepúsculo, sempre está lá. Agora, cabe ao ser humano essa escolha de todos os dias, ou de vez em quando, alinhar-se, conectar-se, ligar-se à corrente, não é? Por isso, aqui fica, não é, esta definição breve, sucinta, daquilo que é, o que são as horas douradas. E nós aqui neste programa, sempre às 6 da manhã, e entre as 6 e as 7, na altura da aurora, um bocadinho antes da altura da aurora, fazemos aqui às terças, quintas e domingos este programa para vir aqui partilhar, elucidar
trazer maior conhecimento acerca de todas estas temáticas que têm a ver com a nossa interioridade, a nossa vida interior, com esoterismo, com filosofia, com estilo de vida, mas acima de tudo, não é? A razão última é ajudar à construção de um estilo de vida, não é? De uma rotina, de um cotidiano muito mais consciente, não é? Em que o nível de consciência suba a um patamar acima daquilo que era antes. Se assim se conseguir, ótimo. Não é? Para que se então consiga perceber claramente que o ano, o mês, as estações, o dia, não é? Cada momento do dia tem um significado e tem uma forma pelo qual está construído profundamente divino, profundamente iniciático. E tu, estando conectada ou conectado a essa forma de vida, a esse significado, a essa vida interior, que é íntima, mas também é cósmica, é coletiva, pois então tu passas a fazer parte, de forma consciente, dessa grande orquestra que existe em todo o cosmos. Não apenas no nosso sistema solar, mas em todos os outros, em todas as galáxias. Agora nós, devido à nossa ignorância, devido ao nosso esquecimento de nós mesmos, da nossa condição dita do espírito, condição espiritual, nós esquecemos de quem somos. Faz parte. Esta escola é assim. É-nos colocado um véu, o véu de Maia, como dizem os hindus, não é? É o véu do esquecimento, em que nós vimos aqui e parece uma tábua rasa. A nossa individualidade parece uma tábua rasa. Mas isso é conformado segundo a nossa personalidade, que é uma percepção errónea daquilo que é a nossa identidade. Porque a personalidade é construída ao longo do crescimento, do desenvolvimento, não é? E depois na vida sénior. Ou seja, enquanto nós somos crianças, nascemos, nos desenvolvemos na vida adulta e depois então encerra essa personalidade no momento do desencarne. Agora, isso não é a realidade dita da nossa individualidade. É sim uma realidade da nossa personalidade. É uma experiência ao qual nós filtramos, segundo os nossos condicionamentos, segundo os nossos sentidos, segundo as nossas crenças altamente enraizadas e que também nos são passadas, não é, pela nossa educação familiar, comunitária, educacional, não é, histórica, política, enfim, todo um conjunto de condicionamentos que constroem uma forma de estar na vida, uma forma de pensar muito específica de cada tempo, de cada região, a cada pessoa, não é? A cada família, e isso vai fazer com que eu consiga filtrar a realidade dentro e fora de mim, que me vai dizer que, olha, eu sou isto, eu sou aquilo, a verdade é esta, esta, esta e esta. Agora, isso é a construção da personalidade, não é o meu espírito. Então, isso é algo que tem que ser descoberto. Para além deste véu que nos é colocado na consciência, destas ditas construções mentais, destas crenças que a nossa pseudo-individualidade, que é a nossa personalidade, se quer agarrar. Okay? Então, tendo estas oportunidades ao longo do dia de nos conectarmos a algo superior a nós mesmos, à nossa individualidade, não é? Algo que venha propriamente do centro do divino, que é esta luz que provém do Sol, pois então é uma das melhores vias para nós conseguirmos claramente sair deste véu do esquecimento e podermos claramente descobrir quem se é, de verdade. Ok? Então aqui fica a recomendação. Terças, quintas e domingos, aqui às 6 da manhã, e é sempre às 6 da manhã. Eu sei que é um horário difícil, mas ainda assim, nada da vida se consegue sem um bocadinho de compromisso, sem um bocadinho de esforço, sem um bocadinho de dedicação. Porque fica muito difícil. Tudo o que é altamente gratuito, e nós hoje em dia nas redes sociais temos plataformas, o Instagram, o Facebook, o YouTube, a Rede X, tudo. Temos imensas plataformas que nos permitem ter um acesso altamente facilitado, sem esforço absolutamente nenhum para ter acesso à informação.
E faz parte da nossa condição humana, naquilo que nos é dado, nos é ofertado pela vida sem o mínimo de esforço, nós valorizamos muito pouquinho. E vamos desvalorizando cada vez menos, à medida que nos é ofertando, até o momento em que os nossos mecanismos dessensibilizam-se. Peço desculpa, são 6 da manhã, é cedinho e já estou para aqui a falar. A bombear aqui palavras umas atrás das outras. E às vezes isto acontece aqui na garganta de estar assim um bocadinho de desarranjo. Mas enfim, e é uma boa oportunidade também para beber aqui o meu café. Estava eu a dizer então que, e por isso, uma vez que nós vamos desvalorizando todas estas ofertas que a vida nos dá, que são ferramentas fundamentais, importantíssimas para a nossa aquisição de consciência, não é? Do que está fora, mas também do que está dentro de nós, e por isso é preciso, e eu aqui especificamente faço questão de causar este pequenino desarranjo, este pequenino desafio, não é? Este challenge, às pessoas que de facto estão convictas em querer saber mais, em querer se aprofundar, em querer melhorar as suas vidas, que é haver este desconforto de acordar um pouco mais cedo para que aos poucos consigam então perceber exatamente o porquê das coisas. Porque nós, seres humanos, temos isto. Nós necessitamos, não é? Temos um bichinho dentro de nós que precisa mesmo de saber o porquê das coisas. Porque é que isto é assim, porque é que aquilo é assado, porque é que aquilo outro é como é. E isso, hoje em dia, nas redes sociais, apesar de já ter o conhecimento altamente facilitado, porque há imensa gente a falar sobre as coisas, então nesta área das filosofias, na área do esoterismo, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, há muita gente por este mundo fora, graças a Deus, a falar sobre muitas destas temáticas. E por isso o conhecimento está aí, super disponível. As próprias bibliografias também estão altamente disponíveis em várias plataformas aqui na internet. Agora, muita da gente não tem capacidade nem disponibilidade. E não é só de tempo, não tem disponibilidade interior para estar a ler livros. Então é mais fácil ver vídeos. Essa é uma das razões pelo qual nós viemos aqui na Escola da Consciência hoje em dia trazer sistematicamente vídeos. Nós há uns anos atrás não fazíamos vídeos. Não é? Nós falávamos diretamente com as pessoas, era um ensinamento oral. Hoje em dia não. Nós percebemos claramente que também precisamos desta via, de abrir o leque para que também possamos chegar a um outro tipo de público. Só que aí causa um grande viés, há um grande problema. É que este estímulo, não é? Que faz com que a musculatura interna esteja a ser exercitada, é um estímulo cada vez mais pequenino. Porque tudo é altamente gratuito. Então, é uma bênção poder estar aqui, hoje em dia, a fazer este programa e a poder dar-te todos estes conhecimentos. Se fores ver, aqui no canal do YouTube, por exemplo, temos já lá várias playlists de várias temáticas, seja de relacionamentos tóxicos, seja de componente iniciática propriamente dita, seja da história da humanidade, seja de mediunidade, aqui das horas douradas. Por isso, há variadíssimas temáticas que nós, ao longo do tempo, vamos focando. No entanto, devido a esta facilidade do ensinamento estar assim altamente disponível, estes nossos mecanismos vão adormecendo. Então é importante chegar lá, ter uma atitude forte, perspicaz, mais guerreira, combativa, e dizer assim, epá, vamos lá acordar, vamos lá perceber que isto não são duas de treta. Isto é importante, são chaves, são códigos que me vão ajudar, caso assim eu queira, a mudar e a transformar a minha vida. Okay? Posso precisar de ajuda, de auxílio, de algum tipo de suporte para que consiga colocar todas essas ferramentas em prática? Ok, é válido, claro que sim, todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda. Seja, se não for de ajuda física, aqui de companheiros, de irmãos, de jornada, é ajuda da demanda espiritual. E nós sempre precisamos de ajuda porque nós não somos super guerreiros nem máquinas
robôs que sozinhos conseguimos tudo, não. Nós vivemos em rede, vivemos em comunhão. Assim como, por exemplo, o reino vegetal. Eles vivem completamente em rede. Umas árvores nas outras, as plantas nas outras, todos os animais uns nos outros. Quer disso tenham consciência ou não, mas a verdade é que vivem. E nós, seres humanos, é exatamente igual. Este véu do esquecimento que ainda há pouco te falei é que nos faz pensar que estamos separados uns dos outros. Vivemos à parte. Aquilo que acontece na tua vida não tem nada a ver comigo. Olha, eu sou feliz na mesma. Pode acontecer tudo e mais alguma coisa na tua vida que a mim pouco me importa. Isso não é real. Aquilo que afeta nas pessoas vai afetar a mim. E aquilo que afeta a mim vai afetar nas outras pessoas. Só que a um nível inconsciente. Não consciente. Agora, com o desenvolvimento desta via mais iniciática, que nós, por exemplo, aqui na Escola da Consciência nós propomos, tu vais conseguir claramente, à medida que o tempo vai passando e à medida que te vais devotando em determinadas práticas mais iniciáticas, tu vais tornar este inconsciente no consciente. E vais perceber claramente, pele na pele, que aquilo que acontece com o teu vizinho afeta-te e muito a ti. Então tu, aos poucos, começas a perceber que, para tu estás bem, à tua volta tem que haver o bem também. Não há como. Não há como. E é por isso que muitos santos, muitos mestres, muitos sábios da antiguidade e de há uns séculos atrás, eles viviam num sacrifício, numa doação tão grande, porque eles sabiam que só conseguiam estar bem estando à sua volta o bem também instalado. Não havia como estar no meio da ruína, no meio da devastação, no meio do caos e do sofrimento e eles estarem em paz. Isso não existe. Isso não existe. São ideias que, se tu acreditas que é capaz de estar no caos e estar em paz e blá blá, acredita. Isso são crenças totalmente erróneas que esta dita nova espiritualidade quer trazer para o dia a dia, para as crenças do ser humano em geral. Isso não é real. Está bem? Então, aqui fica esta dica das horas douradas, do momento, do horário que nós fazemos aqui, que é de propósito para que haja este pequeno estímulo de querer acordar o espírito que há dentro de ti para poder, então, ser espicaçado, ser levado aí um abanão para que possa, então, acordar para uma verdadeira realidade. Ora, nós hoje, dia 17 de Abril, temos o nascer do Sol por volta das 7 menos 10, pelo menos aqui na região onde nós nos encontramos, não é? Nós estamos em Portugal. Se tu estivermos a ver noutro país, noutra região do globo, será diferente, não é? Consoante se estás no hemisfério norte, se estás no Equador ou no hemisfério sul, e também dependendo da latitude. A latitude é o afastamento da região onde tu vives à linha imaginária do Equador, não é? A latitude. E por isso tudo vai variar. No entanto, aqui onde nós estamos é por volta das 7 menos 10 e irá-se pôr, não é, por volta das 8 e 1 quarto. Isto faz com que o tempo do dia seja cada vez maior, não é? Que já tem vindo a ser aquilo que tenho vindo a falar, porque uma vez que passamos o equinócio da primavera e até agora o solstício de verão será sempre o período do dia a crescer, e isso é, segundo a lei da correspondência, não é? Como a lei hermética, uma vez mais, aquilo que acontece fora é o que acontece dentro. Então nós aproximamos-nos a passos largos daquilo que é o grande vitória da luz, não é? A vitória da nossa consciência sobre as nossas sombras, que são o nosso esquecimento da nossa verdadeira natureza. Então, nós estamos, hoje, 17 de Abril, estamos também dentro de uma quaresma do touro, é o dia número 27, já passamos de metade, estamos a dia 27, e a quaresma do touro é um momento do ano, não é, em que é específico para que haja um período, que é sede quaresma, são 40 dias, dedicados especificamente para a reflexão, para
interiorização, a meditação, a contemplação, não é? Da energia divina de caráter feminino. Ou seja, o touro, não é? Dentro da terminologia cabalística, esotérica, astrológica, o touro é governado ou regido por Vênus. Vênus é uma energia feminina. Okay? Então nós temos os grandes 4 animais alados, digamos assim, como se de forma a sintetizar e a reunir toda a vida do cosmos, pelo menos que tem a ver com o nosso sistema solar e com nós, connosco, aqui nesta escola de aprendizagem, que é o planeta Terra. A estrutura está montada segundo um quaternário, que sintetiza perfeitamente a vida celeste. Pois então temos o touro, temos o leão, temos a águia que é o escorpião, não é? Mas elevado, a escorpião que se transforma em águia, e temos o aquário, que é o anjo. Então nós temos estes 4 animais do poder, temos estes 4 animais, estes símbolos esotéricos, iniciáticos, que significam e sintetizam, não é? Os 4 elementos, não é? O fogo, terra, ar e água, e que trazem para nós este ensinamento, não é? Deste grande quaternário, do qual a realidade manifestada, a realidade física, psicológica, espiritual e divina, é criada. Não é? Porque tudo é por este quaternário. Está bem? Então, por exemplo, nós temos como exemplo de reflexão, de interiorização, de meditação, neste período do touro, não é? Que se iniciou no equinócio da primavera e que irá até dia 1 de maio, que é o momento da celebração e que finda, não é? Os 40 dias. Por exemplo, os druidas faziam com que este período de 40 dias terminava de uma grande festividade para eles, que será, julgo eu, o Beltane, não é? Que é a celebração do primeiro fogo, não é? Que é o primeiro fogo que é do nosso espírito, não é? Que é da nossa individualidade, que é o primeiro verão, não é? A chegada do primeiro verão. É a primeira chegada, é uma iniciação iniciática, que é a unificação, não é? A primeira chegada da unificação entre a alma e o espírito. Não é? Para que depois, então, passadas as provas do espírito, o espírito possa finalmente, na grande dia da luz, não é? Que é o solstício de verão, como há pouco te falei, possa haver então a grande vitória sobre as trevas, sobre o esquecimento, sobre a ignorância. Okay? Tudo isto tem um simbolismo, tudo isto é uma história com uma carga fortíssima a nível simbólica, não apenas de coisas externas, mas sobretudo sobre a nossa vida interior. Okay? E é importante que aos poucos nós consigamos ver a realidade assim. O que se passa fora é sempre um reflexo, né, de forma iniciática, simbólica, daquilo que é a nossa vida interior. Tá? Então nós temos também, né, neste momento do touro, neste momento desta quarentena ou desta quaresma, né, que estamos a dia 27, já passamos ligeiramente da metade, é-nos proposto vivenciar, refletir, meditar e contemplar sobre esta energia feminina. Ora, todos nós comportamos essa energia feminina, seja a nível individual, seja a nível coletivo, né, da alma universal. Temos do planeta Terra, a própria Mãe Terra. Mas temos também, não é, dentro das várias vias esotéricas, temos, por exemplo, a Mãe Maria, da Nossa Senhora, de Shakti, de Kali, de Parvati, de Durga, e tantas outras manifestações daquilo que é a energia feminina. Está bem? Então nós temos esta energia feminina nos vários domínios. Temos dentro de nós mesmos, enquanto seres humanos, temos no nível coletivo, temos no nível psicológico, porque nós temos o nosso masculino que é racional e o feminino que é emocional. Então é um tempo para rever também os nossos processos emocionais sobre as várias áreas da nossa vida. Não é? Temos depois na parte espiritual que o feminino, enquanto que o masculino nós temos a razão superior, não é? O intelecto que se transforma em razão superior. No plano dito espiritual, nós temos o nosso aspecto feminino, que é
a parte sentimental, búdica, no qual a emoção é transformada em fenómenos de sentimento. São perduráveis no tempo, como a paz, por exemplo, uma sensação da graça, da beatitude, da compaixão, da misericórdia. Não são coisas fugazes. Então nós temos este plano feminino também do espírito. E temos também, no plano divino, num domínio mais elevado, não é? Num outro patamar, no plano divino, temos, por exemplo, aquilo que há pouco te falei, não é? Entidades celestiais, divinas, de caráter puramente feminino. Okay? Então este é um tempo, tá, de reverência, de honra, de reflexão daquilo que é todas estas qualidades ditas femininas. Está bem? Um bom exemplo, está-me a vir agora aqui à cabeça, por exemplo, um bom exemplo desta vivência, deste quaternário, desta vida iniciática, é, por exemplo, o exemplo que São Francisco de Assis nos trouxe. Por exemplo, ele preconizou, que para ele próprio, que era assim que ele vivia, mas também para os seus irmãos de caminhada, né, da ordem franciscana, que fossem vividas sempre 4 quaresmas ao longo do ano. E é curioso, ele fazia a quaresma a Nossa Senhora, na ascensão da Nossa Senhora, fazia a quaresma à energia do São Miguel Arcanjo, fazia a quaresma a São Pedro e a quaresma de São Paulo. Ora, isto são 4 grandes ensinamentos espirituais profundíssimos. E repara, são os mesmos que há pouco te falei, dos 4 animais alados. Do touro, do leão, da águia e então, por fim, do anjo. Está bem? É igual a Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, São Pedro e São Paulo. Está bem? Mas isso virei aqui mais calmamente, algumas horas douradas mais lá para a frente, vir falar com tempo, com calma, de cada uma destas características e à medida também que fores vendo e assistindo a estas lives, a estes ensinamentos, a estas partilhas, que nada mais são do que partilhar a rotina do iniciado, de uma vida mais consciente, mais iniciática, mais simbólica, mais significativa, não é? E vais com certeza ir percebendo e adentrando nestes mistérios, digamos assim. Só uma pequenina pausa. Então aqui, para quem gosta de referências, por exemplo, né? Eu, por exemplo, gosto bastante, e para quem gosta igualmente de referências, aqui fica esta recomendação de São Francisco. Se quiseres saber mais, vai procurar bibliografia, googlar um bocadinho, ver no YouTube, que acredito facilmente encontras bastante informação acerca dessa vivência do ano dita por São Francisco de Assis. Ok? Mas, atenção, isto não é uma prática que se iniciou nele, está bem? Nem na ordem franciscana, é já ancestral, é milenar, é dita da vida iniciática, são a vivência dos grandes mistérios do cosmos, está bem? E por isso já vem muito de trás, de escolas muito anteriores, ok? Nestes tempos ditos mais modernos, temos estas referências destas grandes almas que vieram encarnar na Terra e trazer este ensinamento uma vez mais. Ok? Então vamos lá à nossa temática do dia a dia de hoje, propriamente dita, não é? Já são 6:30 da manhã, já se passou um bocadinho, e eu aqui nesta conversa a esclarecer todos estes pontos, o que é a hora dourada, o que são, o porquê de fazermos a estas horas, a estes dias, o que é esta história das quarentenas ou das quaresmas. Pronto, acabo sempre por gastar aqui um bocadinho de tempo, mas não há problema nenhum nisso. Partilhar é sempre bom. Conhecimento é sempre maravilhoso. Espero que tenhas essa perspectiva também. Nós aqui na Escola da Consciência é assim que vivenciamos. Embora hoje em dia aqui nas redes sociais tudo se quer muito rápido, tudo se quer muito fácil, tudo se quer, como é que se costuma dizer aqui, ou vezes 1,5, ou vezes 2, ou vezes 3 e por aí fora vai. Mas enfim, isso são tudo historinhas aqui da nossa maquinaria cerebral
que quer tudo cada vez mais fácil, cada vez com menos esforço, e quanto mais melhor, o que não é real. O que interessa sim é a qualidade, em detrimento da quantidade, mas ainda assim nós temos estas ferramentas, temos esta maquinaria que nos diz exatamente o contrário. Quanto mais, melhor. Quanto menos esforço, quanto mais eficiente e menos demanda me trouxer, ótimo, excelente. E isso não é real, isso serve para nós nos adormecermos, está bem? Olá, muito bom dia, bem-vindo às Horas Douradas. E estava eu então a dizer que a temática de hoje nós temos que é dicas para lidar com a ansiedade, com o esgotamento, com a depressão, com o burnout. Ora, repara, estes sintomas, ou este quadro de sintomas, é sobretudo inerente à vida, não é, da nossa saúde dita mental. Hoje em dia está em voga esta expressão da saúde mental e muito através daquilo que foi o exemplo da pandemia há 5 anos atrás, não é? Em 2020. Foi um fenómeno global que nos trouxe claramente um acréscimo de todos estes sintomas, não apenas numa região nem em duas, mas um pouco por todo o mundo. Ok? E a partir daí em diante, estes fenómenos agudizaram-se. Eles já existiam, sempre existiram. No entanto, houve um fenómeno à escala global que tornou isto ainda mais visível, não é? O ser humano não pôde negligenciar, não pôde estar mais cego face a esta nova realidade, que não é nova, é nova entre aspas. Nova a nível de escala. Mas a ansiedade, o esgotamento, a depressão, o burnout, e se estiveres atento ou atenta, eu estou a dizer por esta ordem de uma forma proposital, que é algo que vai crescendo, vai se agudizando. É um sentimento ou um contexto de vida interior que se vai agudizando. Começa com uma agitação, começa com não conseguir construir momentos de paz, de contemplação. Então, tudo dentro de mim está super agitado. E, obviamente, por fora, as demandas do dia-a-dia, da sociedade, do trabalho, da família, parece que demandam sempre muitas tarefas, muita responsabilidade, muito tudo, mas atenção. A nossa vida interior corresponde a essa grande avalanche de demandas e então nós vivemos num ritmo altamente acelerado dentro de nós que nos causa muita agitação, muito stress e isto vai para a ansiedade. Agitação e stress em doses homeopáticas faz bem à nossa maquinaria interior. Nós precisamos, de vez em quando, de ter uma pequena dose homeopática para nos abanarmos, para agitar aqui a maquinaria e despertarmos. Não sermos altamente passivos, estarmos ali na passividade. Não, nós temos que ter este complemento. A atividade com a passividade. O problema é quando este exagero desta tónica da atividade é demais. Porque hoje em dia é sempre alguém a tocar na tónica, aqui na tecla, não é? Do ativa-te, 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 ativa-te. E isso sim é altamente prejudicial para nós. Ok? E da ansiedade, que é um ritmo interno altamente estressante, esgotante, vai então caminhar a passos largos para um esgotamento. E isso, que também é de característica da nossa saúde mental, peço desculpa, essa sensação de esgotamento depois vai-se reverter também na saúde física, em que todas as maquinarias que nós temos, não é? Os nossos mecanismos internos, os nossos vários sistemas, sistema linfático, circulatório, nervoso, tudo começa a falhar. E aí há esta demanda de dificuldades, há falta de energia, há falta de disposição, há falta de paz, porque internamente estamos constantemente numa avalanche de overload, de máximo de informação, de máximo de responsabilidades.
E isto faz com que o nosso cérebro esteja constantemente fora de si, numa frequência muito nociva para nós. E eu daqui a bocadinho já vou falar um bocadinho mais sobre isso. E essa sensação de esgotamento é uma sensação que não há energia para absolutamente nada. Daí a uma depressão é um saltinho. É uma rapidez assim, um estalar de dedos. E a depressão depois é um buraco sem fundo. E ainda por cima da forma como o sistema está construído, em que depois se vai para uma vertente mais psiquiátrica, mais forte, mais severa, então aí dificilmente o ser humano consegue sair com qualidade de vida. Dificilmente. Porquê? Porque o que é que faz esses mecanismos que são introduzidos, por exemplo, dentro dessa via mais psiquiátrica, fazem com que os nossos filtros que nos alertam para que a realidade interna não está boa, não está coerente, não está harmoniosa, silencia-os. E ao silenciá-los, eles não têm como desempenhar a sua função. Então eles simplesmente estão adormecidos. Só um pequeno intervalinho. Ora, isso faz com que, se nós não conseguimos perceber internamente que estamos a ser demais na nossa demanda de corresponder a estas pseudo-obrigações ou essas pseudo-responsabilidades ditadas pelo sistema, ora então, nós vai-nos faltar tudo. Vai-nos faltar energia, vai-nos faltar atitude, vai-nos faltar disposição, vai-nos faltar literalmente tudo. E nessa depressão, nessa tristeza profundíssima, agudíssima, nós começamos a atrair tudo de negativo. Só perdas. Perdas umas atrás das outras. Para quê? Para nos colocar ainda mais nesse fosso. Daí, uma sensação de burnout é outro pulinho. Aí já não há nada a fazer. As pessoas estão completamente zombies, fora de si, completamente. Andam de pé, andam. Falam, choram e riem, é verdade. E pensam e conversam e tudo mais, é verdade. Mas dentro delas é um estado interno de zombie. É quase como naqueles filmes cinematográficos, não é? De americanos ou também asiáticos, que é do apocalipse e do fim do mundo, que as pessoas estão todas num estado zombie, todas fora de si. De uma forma metafórica, é mesmo assim. Não daquela maneira como é representado, mas aquilo é um aspecto simbólico da nossa vida interior. Porque nós, por dentro, se nos deixarmos entrar nestes fossos sem fim, é assim que nós vivemos. Nós até podemos ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma conta bancária espetacular e tudo mais, e uma roupinha toda bonita, mas depois, interiormente, nós vivemos um verdadeiro colapso. Um verdadeiro colapso. E isto, cada vez mais, está presente nas nossas sociedades. E não é por acaso. O que acontece é que, até há muito pouco tempo, as grandes manifestações de alerta, de saúde do indivíduo, do ser humano, eram no último grau, que era na saúde física. Quando a desarmonia, o desarranjo interno chegava no último patamar, que é o patamar físico, aí é que o ser humano se determinava a arranjar soluções para solucionar aquele problema. A da demanda física. Hoje em dia, não é? Da forma como as coisas estão construídas, está-nos a ser proposto, entre parênteses, sempre foi, mas estamos a falar que a uma escala maior, mais massiva, mais global, ok? Está-nos a ser proposto olharmos agora para um outro patamar de realidade, que é a nossa condição psicológica, que é a nossa dita saúde mental. Ora, esta nossa saúde mental, nós temos que saber cuidar dela. E as grandes manifestações acontecem
não é? E é através dessas manifestações que nós adquirimos essa consciência de que, olha, esta realidade existe dentro de mim. E se eu não cuidar dela, olha como eu fico mal, não é? Que é os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu estado de saúde anímica, né? Que depois, então, se eu não cuidar deles de forma saudável, harmoniosa, obviamente eu vou ter problemas de ordem física. Ok? Agora, como é que, antes de chegar a dicas, eu queria só esclarecer. Isto aconteceu e está a acontecer porque não está a ser proposto a um nível global, peço desculpa, através deste grande desafio que está a ser esta demanda da saúde mental, que é de passarmos a este novo patamar. Só que este novo patamar está a trazer e vai trazer ainda mais muitos problemas de saúde a muita gente, a muita gente. E isso só vamos conseguir ultrapassar esta nova barreira mudando o nosso comportamento, mudando as nossas escolhas e mudando as nossas atitudes. Não há como nós queremos manter o mesmo estilo de vida, com as mesmas escolhas, com as mesmas rotinas, as mesmas dietas, tudo igual, e estar à espera que vá acontecer uma coisa diferente. Isso é aquilo que o sistema nos está a vender e daqui a pouco tempo, nos próximos anos, irá nos vender muito mais. Eu estou aqui a alertar e já tenho vindo a alertar e continuo a alertar e irei alertar ainda mais porque sei ao ponto em que isto irá chegar, ao qual infelizmente eu não posso falar aqui abertamente, porque é uma rede social, é uma plataforma que está a ser sistematicamente vigiada e por isso eu não posso falar aqui tudo. No entanto, vou dando alertas para que a realidade será bem pior daquilo que é hoje em dia. E se hoje em dia já temos uma realidade péssima, horrível, poderemos antever que será muito pior. Muito pior porquê? Porque aquilo que vem a seguir, a ansiedade, ao esgotamento, à depressão e ao burnout, que é um estado zombie, um estado de desidentificação brutal daquilo que é a sua verdadeira vida interior. Não é? As pessoas fazem as coisas só porque sim, só para manter o sistema, só com medo de não ter condições e recursos para poder pagar as suas dívidas, as suas contas, as suas responsabilidades, digamos assim, e por isso vivem já completamente fora de si. Só que isto, para o suicídio, para o eu já não aguento mais, é um saltinho também. Parece exagerado da minha parte, mas não é. A taxa de suicídio por esse mundo fora é altíssima, mas será muito maior nos próximos anos. E eu já te vou falar um bocadinho porquê, e já vais compreender, porque é fácil de compreender, que tem a ver com, por exemplo, o nosso campo eletromagnético, ou propriamente dito, magnético. Nós, seres humanos, somos feitos de uma triplicidade a nível físico, está bem? Nesta realidade mais densa, mais material, mais terrestre, em que temos a nossa condição química, a nossa condição elétrica e a nossa condição magnética. Enquanto que um trata da matéria propriamente dita, não é? Que é a condição química, a outra trata da energia. A energia que vivifica a matéria, não é? Dá-lhe vida. Mas esta energia precisa de uma frequência. E esta frequência, não é? Porque existem várias faixas de frequência, e dependendo da faixa de frequência, esta energia vai funcionar de uma maneira ou de outra. E isso vai se repercutir depois, então, na massa, né? Na parte química, na matéria. Então, dependendo daquilo que é o nível de frequência, que é o magnetismo, que é um código, dependendo deste código, a energia vai funcionar de uma determinada maneira. E dependendo da forma como funciona, vai vivificar esta matéria, não é? De uma maneira ou de outra. Espero que aqui esteja altamente compreendido. E essa é, aliás, entre parênteses, não é? Essa é, aliás, uma das propostas que nós aqui nas Horas Douradas fazemos, que é de aproveitar este campo magnético do Sol, estes códigos, da luz viva que vem do Sol, para nós conseguirmos pôr em funcionamento todo este mecanismo, esta tríade. Magnetismo,
que é da frequência, que vivifica a eletricidade e a eletricidade que, por fim, dá direcionamento para aquilo que é a parte química, que é a parte da massa, da matéria. Ok? Então, nós somos compostos por esta triplicidade. Por isso é que, e isto é ciência, aliás, não esquecer, isto não é esoterismo aliado assim a uma parafernália de ideias malucas. Não, isto é ciência. Pura e dura, ok? E uma pessoa que queira enverdar por uma vida de mistérios, uma vida iniciática, tem que saber do esoterismo, da filosofia e de ciência, porque tudo isto está altamente entrelaçado. Ok? Sabe sempre bem, um cafezinho. Também para amolecer aqui a garganta. E então, este magnetismo está, nos últimos anos, a ser altamente modificado aqui no sistema planetário, aqui no planeta Terra. Está a ser modificado por este uso exacerbado de ondas magnéticas muito baixas, como é, por exemplo, os cabos de eletricidade, rádios, computadores, telefones, televisões, peço desculpa, mas sobretudo por redes de Wi-Fi. Esta história da internet das coisas, do que é o 5G, irá vir o 6G, que é a internet dos corpos, de sexta geração. Isto está a provocar um desarranjo brutal naquilo que é o campo magnético da Terra. Ora, se bem te recordas, eu no início das Horas Douradas, e se não estiveste presente não há problema, depois vai lá ao início para perceberes o que eu estive a falar, nós estamos em constante conexão com também uma triplicidade de realidades. Temos nós próprios, seres individuais, não é? Humanos. Temos o campo magnético da Terra e temos o campo magnético do Sol. Okay? A Terra, que é este intermediário entre o Sol e o ser humano, faz esta ponte. Por isso é intermediário. E por isso é uma peça-chave neste esquema, neste mecanismo, que está desenhado por grande cosmos. Não é assim só porque está cá aquela palha, porque alguém se lembrou. Não. É assim porque está determinado cosmicamente, antes da grande criação, que assim fosse. E nós, a cada momento, comprovamos e vivenciamos essa dada realidade. E por isso esta peça-chave intermediária, esta ponte, que é o planeta Terra entre o Sol e o indivíduo, está a ser mudado completamente o seu campo magnético por ondas de frequência não vindas do Sol, mas ondas artificiais. Ou seja, ondas que não são... Caramba, não querem que eu fale sobre isto. Ondas que não são naturais, ou seja, que não provêm diretamente do Sol, são criadas de forma artificial por todas as engenhocas maquinarias que o ser humano produz e que altera gravemente toda a harmonia do planeta Terra. Por exemplo, dar-te um exemplo de como isto está a acontecer. Repara, esta história da saúde mental começou um bocadinho antes destas grandes manifestações assim de massas, começou antes da pandemia. Repara, o 5G foi implementado no planeta por volta de 2017, 2018, um pouquinho antes da pandemia. Mas a pandemia foi algo que aconteceu, um fenómeno que, teorias à parte, porque não quero estar aqui a arranjar problemas em diferentes oposições, não é? Uns acham que foi construído e foi proposital, outros dizem que foi um fenómeno que aconteceu, vírico e blá blá blá. Pronto, eu não me estou aqui a querer posicionar, mas só estou a trazer factos. A verdade é que esta tecnologia ficou altamente exacerbada no planeta Terra, logo de seguida veio a pandemia, toda a gente fica altamente focada, até porque toda a forma, o sistema laboral é altamente modificado para a adoção clara, não é?
uma adoção a 100% daquilo que é o uso desta nova tecnologia, dos 5G, tudo se massifica e então daí em diante o número de pessoas com burnout, com depressão, com ansiedade, com agitação, com esgotamento tem vindo a aumentar consideravelmente. Cada vez mais. E isso é assim só porque as pessoas estão, como eu já tantas vezes ouvi, as pessoas estão doidas, está tudo maluco, está tudo fora de si. Claro que está. E se tu também te encontras assim, percebe que isto tem uma razão de ser. Não é apenas só porque na tua vida estou mais sobrecarregado de trabalho, então tenho mais esta demanda do trabalho, esta responsabilidade. Ou porque tenho mais um filho e então o filho traz-me muitos problemas. Não é só isso. Ao longo de toda a humanidade, isso sempre aconteceu. As pessoas sempre tiveram filhos, as pessoas sempre tiveram relacionamentos, as pessoas sempre trabalharam e sempre houve várias responsabilidades, várias áreas na vida das pessoas. E esse não era o motivo pelo qual elas adoeciam ao nível do seu plano mental. Agora, hoje em dia, existe uma desarmonia tremenda daquilo que é o plano magnético da Terra, que depois, queiramos ou não, vai trazer consequências altamente nocivas para a saúde do ser humano. Saúde, principalmente mental, porque este magnetismo afeta sobretudo o nosso plano mental, que depois, mais cedo ou mais tarde, se vai reverter e vai se manifestar também no plano dito físico, material. Ok? Por exemplo, vou-te dar um exemplo, esta rede de Wi-Fi traz inúmeros problemas. Elas, no início, nós trabalhávamos a um nível de frequência, por exemplo, de 1 GB, 500 megas, ou 1 GB, pronto, 2.4, né? Ainda há pouco tempo se falava do 2.4 e de 5 GB de potência, ou seja, de frequência, de velocidade que a internet conseguia funcionar. Mas isso é apenas um bocadinho. Hoje em dia já estamos nos 20, nos 30 gigas de velocidade, se calhar não apenas só, não em todo lado, não é? Mas nas grandes cidades, sobretudo em metrópoles, por esse mundo fora, e quer queiramos, quer não, isto afeta imenso. E o pior é que para o ano 2026, e nos próximos anos, mas sobretudo já a começar para o ano, o 6G está aí. A internet de sexta geração. E a sexta geração é temática difícil esta. O 6G de sexta geração são mecanismos implementados no nosso próprio corpo. Então aqui há uma rota a ser, que já está delineada, aliás, a haver um aspecto híbrido entre o ser humano e uma computação ou uma robótica. Então isto aqui é uma realidade que não é natural, é altamente artificial. E é artificial para quê? Para nos alienar completamente todo o nosso sistema interno, a nossa vida interior. Para quê? Para que isto seja uma vivência muito apocalíptica, e eu não estou aqui a querer fazer futurologia, nem a querer instalar o pânico, só sei que as coisas são como são. As coisas é este o rumo que vão ter. Aceita quem quiser aceitar, ouve quem quiser ouvir. Os dados estão todos lançados em cima da mesa. Não sou eu apenas a falar, as coisas estão por aí. Basta ir ao YouTube, basta ir à internet. Tudo fala. E eu sei que muito em breve toda esta realidade se vai densificar. E isso é aquilo que me interessa, é que a realidade é como é. Nem é bem nem é mal. Percebe isso? Não é bem, nem é mal. Apesar de trazer muitos problemas, não é mal. Nós, na nossa evolução do ser humano, da nossa consciência, nós precisamos destes estímulos nocivos, entre aspas, para que nós consigamos ultrapassar. E é ao conseguirmos ultrapassar que vamos arranjar soluções, ou seja, vamos adquirir uma nova consciência, subir de patamar, para fazer face a estes problemas. A evolução do ser humano é assim que acontece. Há um problema,
nesta realidade, neste domínio, e tem que avançar para o próximo domínio para conseguir solucionar a de baixo. Há de vir outro problema agora no patamar de cima e terá que subir novamente. E assim sucessivamente. Por isso é que eu digo, esta realidade não é boa nem é má. É como é um estímulo para nós, seres humanos, enquanto indivíduos e enquanto coletividades, de conseguirmos adquirir um grau de consciência superior àquele que temos hoje em dia. Agora, querer continuar a ter o nível de consciência sempre no mesmo patamar e querer que as coisas se solucionam por si próprias, isso é que não vai acontecer. Está bem? E por isso aqui nas horas douradas nós fazemos, e eu especificamente estou a fazer essa alerta. Se queres vivenciar este novo patamar, esta subida de padrão, pois então começa a construir um estilo de vida mais consciente, mais iniciático. Não é? Nós aqui na Escola da Consciência, aqui nas horas douradas, já tem vindo a acontecer há cerca de 2 ou 3 meses, nós estamos a propor claramente a construção de um estilo de vida mais iniciático, a viver o dia, a viver as estações, a viver o ano, o mês, não é? A fazer as purificações, que ainda agora dei o exemplo que sempre fazemos, mas agora trouxe assim a público, abertamente, como são as purificações lunares, ou seja, de 15 em 15 dias, haver um tempo dedicado para nós próprios, para as purificações, as quaresmas, enfim, tudo uma maquinaria que acontece ao longo do dia, não é? Por exemplo, também aqui das horas douradas, da aurora e do crepúsculo, tudo ferramentas, é uma doutrina, são ferramentas ativas, não é apenas teoria, são ferramentas para que tu, pouco a pouco, consigas construir um estilo de vida completamente diferente daquilo que o sistema está a propor. E esta construção deste estilo de vida iniciático é este novo patamar que nos é proposto para solucionar este problema. Está difícil, né? E então é isso, tá? Porque com certeza deves-te sentir, e eu até coloquei aqui uma pequena nota, de alguns dos sintomas que hoje em dia, pelo uso exacerbado destas redes de Wi-Fi, que hoje em dia já não estão apenas nos 2.4 ou 5G de velocidade de informação, não é? Velocidade, lembra-te, de magnetismo, que vai reverter-se no tipo de eletricidade e a eletricidade vai vivificar a matéria. Hoje em dia já estamos nos 30 e nos 40 gigas de velocidade. Mas dentro de um ano ou de dois, nós já estaremos nos 1000. Olha só a escalada. De 2.4 passamos para 30 e de 30, num ou 2 anos, passamos para 1000. Isto é gravíssimo. Se nós já temos tantos desarranjos a nível da nossa saúde mental, por todo o mundo, com 5, com 6, com 10, com 20 GB de velocidade, imagina o que será com 1000. Entende isso. Ok? Entende isso. Os dados estão todos em cima da mesa. Ninguém está a esconder nada. Está tudo às claras. O desafio está em saber compor as peças do puzzle e saber ler. Porque tudo está em cima da mesa. Ok? Então, por exemplo, vou dar aqui, fiz aqui os meus apontamentos. Vê se não te identificas com algum tipo de sintomas. Sintomas mais comuns: dores de cabeça, fadiga, mau humor, ansiedade, falta de memória, falta de concentração, não é? Debilidade dos processos cognitivos, não é? Que é falta de memória, falta de concentração, falta de processamento da informação, que o pensamento fica difícil, distúrbios do sono, não é? Esgotamento, ansiedade, sensação de burnout, alteração hormonal, não é? Por exemplo, uma grande debilidade a nível do sistema imunológico. E por isso hoje em dia existe tantas viroses. Tantas viroses. Como nunca se viu. Isso acontece porque os vírus andam aí à solta, abriram a gaiola dos vírus e agora eles andam aí à solta completamente? Não. É o sistema imunitário do ser humano, principalmente das nossas crianças ao redor de todo o mundo, que está a sofrer e muito
com toda esta alteração do campo magnético. Porquê? Porque ele começa a funcionar de forma totalmente deficitária. Ele não sabe agir. E como não sabe agir, começa a entrar em processos contra si próprio, a atacar, ou então a não atacar quando devia atacar, e a funcionar de uma forma totalmente desregulada. E isto está-se a massificar. E por isso é que, hoje em dia, o sistema hospitalar, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, a nível infantil, não é, da pediatria, a primeira coisa que se procura é, por exemplo, a sintomatologia de viroses. Não, isso não é assim. Algo está mal. Eles não andam aí à solta perdidos. Algo está mal. Está bem? Começa a perceber como todas estas realidades, estes fenómenos começam a acontecer de forma cada vez mais palpável, não é só na vida do vizinho, dos outros, interfere com a nossa vida, tal como te falei no início. O que acontece com os outros interfere connosco, mas a um nível inconsciente. E quanto mais nível de consciência tu tiveres mais elevada, este inconsciente vai se tornando cada vez mais consciente. E por isso tu não consegues ver o sofrimento alheio do outro e perceber como se não fosse o teu, porque tu vivencias aquilo como se fosse o teu. E é o teu também. Ok? E isto deve-se, sobretudo, e eu sei que o sistema de saúde não vai falar sobre isto, vê-se infelizmente muito pouco, começa a crescer, mas vê-se muito pouco. Tudo isto começa no campo magnético, que está a ser totalmente desarranjado. Ok? E agora, finalmente, então, dicas para podermos ultrapassar tudo isto. Eu parece-me óbvio que é o quê? Mudança do estilo de vida. Se puderes sair da vida altamente citadina, urbana, que é feita de betão e de antenas de Wi-Fi, redes de telecomunicações, ótimo. Se puderes ter essa escolha, há um grande movimento de pessoas, não é, que viveram de forma severa, não é, intensíssima a vida do trabalho, a vida do meio laboral, a vida do urbano, ultra mega tecnológico, e que ao fim de uns anos desistiram completamente, entram na casa dos 40, dos 50, e quando dá a segunda revolução da vida, não é, de Saturno, e desistem completamente. Graças a Deus têm essa força interior para desistir. Então abandonam e transformam as suas vidas. Vão viver para o campo, vão viver uma realidade muito mais natural. Mas isso só aconteceu porque bateram com a cabeça bem forte na parede e se magoaram. E aí houve essa tomada de consciência. Se tu tiveres essa oportunidade, então falo. Não deixes que a vida te traga todo este sofrimento para esta tomada de decisão. Podendo fazer, faz. Mesmo que tenhas menos condições de qualidade de vida, propriamente materiais. Porque não tenho uma casa tão boa como tenho agora, não tenho um carro tão bom como tenho agora, não tenho um salário tão bom. Acredito, isso não é de todo aquilo que vai definir a tua qualidade de vida. Não, isso é aquilo que te aprisiona a um estilo de vida. São as justificativas inconscientes que nós temos que nos aprisionam a um estilo de vida. A verdade é que a qualidade de vida pressupõe um campo magnético bom, saudável, equilibrado, um campo elétrico e químico, um corpo saudável. E isso não é no meio urbano, ok? Mas se, infelizmente, não conseguires de todas as formas sair desse meio urbano, permanece, mas sempre que possível, vai a um parque. A presença do reino mineral, vegetal e animal é fundamental para nós voltarmos a desacelerar o nível de frequência que hoje em dia está altíssimo, que nos traz muitos desarranjos a nível dos nossos processos cognitivos. Ajuda-nos a equilibrar com o planeta, com aquilo que é uma realidade muito mais natural, muito mais harmoniosa e saudável. Então, sempre que possível, vai a um parque, tira os sapatos e vai dar uma caminhada.
Vai fazer o teu treino, cuida do teu corpo junto do parque. Não é no ginásio, não é mais uma vez fechado, no meio de betão, no meio de maquinarias, com coisas nos ouvidos, com fones nos ouvidos, com mais, hum, com mais tecnologia à nossa volta. Não. Cuida de ti, sim, de forma natural. Vai ao parque, vai caminhar, pega numas sapatilhas e nos calções e vai correr no parque. Na natureza. Percebe isso na natureza. Ou então, se não é no parque, na praia. Se tiveres essa oportunidade, essa possibilidade, excelente. Vai à praia junto do mar. É maravilhoso. Então faz isso. Faz isso. Cuida da tua dieta. Por exemplo, uma outra ferramenta. Cuida da tua dieta. Cuida do teu descanso. A dieta, hoje em dia, a alimentação é também uma área em que está altamente modificado para nos adoecer. Pois então eu aqui, e nós já na Escola da Consciência tivemos variadíssimas, inúmeras, não experimentamos de tudo, mas já experimentamos de quase tudo, dietas que existem. Muitas, muitas mesmo. Não vale a pena fazer aqui a lista, mas podia-te fazer, mas já são mesmo muitas. E de todas elas, de toda esta amálgama de experiências, eu vejo claramente, por um lado, ou ser estritamente vegetariano, ou então, por outro lado, ser carnívoro. Alimentar-se de carne e ovos. Ou então alimentar-se de legumes e verduras e frutas. Mas, se tu puderes produzir em casa as tuas verduras, as tuas frutas e tudo mais, ótimo, ótimo. Aí tu sabes o que é que os alimentos têm. Outra coisa é nos supermercados. No carnivorismo, restringirmos-nos parece uma coisa muito restrita, mas não. Tem tudo. Carne e ovos. Tem tudo, não é preciso mais. Vai por mim, não é preciso mais. Se estiveres a precisar de uma boa vitalidade, de força, de aquisição de um enraizamento profundo, é um carnivorista. Mas se por acaso já estás demasiado aterrado, demasiado preso, rígido e tudo mais, precisas é de leveza, vegetarianismo. Para subir, para tornar mais leve. Então, ao longo do ano, até podes fazer aqui estas trocas. Umas estações, dependendo da fase e do contexto onde eu estou, porque nós acreditamos piamente nisso, não existem dietas perfeitas, existe um momento, um contexto de vida, um estado de saúde que vai dizer, olha, eu agora preciso mais disto, ou então preciso mais daquilo. E por isso eu estou aqui a trazer duas formas radicalmente diferentes de dieta alimentar. Uma que torna tudo muito mais leve, vegetarianismo. Outra que torna as coisas mais enraizadas, mais terrenas, carnivorismo. Agora andar aqui a fazer híbridos, naquela lógica de que comer de tudo é que é equilibrado e que é bom, e com molhos e com isto e com aquilo, é treta, é mentira, não é verdade. Ok? Então, se puderes mudar de vida, muda, vai para o campo. Se não puderes mudar, pelo menos cuida de ti, faz caminhadas, vai para o parque. Cuida do teu corpo físico, faz os teus treinos, faz a tua ginástica, faz o teu alongamento para poderes ter expressão e vida. Mas não é ginástica no ginásio. É no parque, é na montanha, é na praia, cá fora. Mas não é cá fora junto dos carros. É no parque, junto da natureza. Ok? Cuida da tua alimentação. Ou uma ou outra. Dependendo do teu contexto de vida. Isso agora a ti diz respeito. Se precisares de ajuda para essa análise, entra em contato. Mas a ti diz respeito. Eu estou-te a dar as ferramentas, estou-te a dar as dicas, agora tu colocas isto no teu plano individual e operas aquilo que tiveres que operar para transformar o teu dia. Por exemplo, a utilização do telemóvel, do smartphone, das televisões, da Smart TV, dos computadores, Wi-Fi, por exemplo. Todas as noites desliga o Wi-Fi. Desliga o router aí de casa ou do trabalho. Desliga completamente. No dia a seguir voltas a ligar. Agora, ir dormir
É assim que eu começo a falar. Ir dormir com o Wi-Fi ligado é muito pior. Queres ir fazer exercício físico? Não leves mais maquinaria para os ouvidos para estimular o teu cérebro, não. Ouve os sons da natureza. Tens toda uma orquestra maravilhosa. Ok? Usar um tipo de roupa com um magnetismo, com uma frequência muito mais elevada, saudável, harmoniosa com a vida terrestre, do que todo aquele tipo de tecido altamente sintético produzido em laboratório, como os nylons, os poliésteres e todas essas coisas que hoje em dia existem. Tá? Isto é feito de algodão, é feito de algodão. Se fosse de linho, melhor ainda. Se fosse de lã, melhor ainda. Se fosse de pele, melhor ainda. Ok? Então, a roupa, por exemplo, que nós escolhemos não é apenas para ficar bonito. Não, é uma tecnologia. E eu acho que, olha, se calhar até no próximo, ou nos próximos, irei falar sobre esta temática. O uso do nosso utensílios de roupa é uma tecnologia magnética para a nossa própria saúde. Então, temos já aqui várias ferramentas em cima da mesa, várias cartas em cima da mesa, para que tu possas utilizar segundo o teu contexto de vida, segundo a tua vontade e a tua consciência. Ok? Não te esqueças de tudo aquilo que foi dito aqui. Eu, Michael Light, estarei aqui sempre disponível nas horas douradas, às terças, quintas e domingos, está bem? Sempre às 6 da manhã, aqui nas redes sociais da Escola da Consciência, Instagram e YouTube. Caso precises de alguma mentoria, de alguma orientação, de algum apoio, suporte para conseguires construir também a tua vida de uma forma mais consciente e conseguir implementar todas estas ferramentas efetivamente na tua vida, vai lá ao nosso site, escoladaconsciencia.org, vê os serviços que temos lá disponibilizados e então depois entra em contacto e participa em algum tipo de evento, de serviço que nós estivermos a realizar. Está bem? Eu fico por aqui. No final, se por acaso só apareceste a meio, ou então estás a ver um outro dia qualquer, que não hoje, dia 17 de Abril, pois então aproveita para ver do início ao fim, para perceberes o fio à meada. E se possível, vai maratonar nos outros vídeos das Horas Douradas, para perceberes efetivamente o que está aqui em causa. Trata-se da tua vida. Não se trata apenas de meras teorias, de meras filosofias de alguém que gosta de filosofar. Gosto de filosofar? Gosto. Muito. Gosto de estudar, gosto de conhecimento? Muito. Mas isso eu faço na minha interioridade, na minha privacidade, com os meus livros. Não teria necessidade de vir para aqui. Acredita, não é para ficar bonito, não é para ficar bem, não é para ser famoso, para blá blá blá, e todas essas tretas de hoje em dia. Não. É porque sei que é mesmo necessário compartilhar todos estes conhecimentos, todas estas vivências, para que dê a oportunidade ao ser humano, às pessoas, de também perceberem, tomarem consciência de que precisam de mudar de vida. Ok? Então, aqui me fico, não me vou prolongar muito mais, vou lá fora também ver o nascer do sol, aproveita tu também para ver estas horas douradas, de poderes conectar contigo, com o planeta, com o sol, tá? Com a luz que vivifica tudo e todos, está bem? Fica com Deus, fica na paz e até à próxima, tá?